Fala, fera! Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu, nosso EducaPE Prepara Intensivo Enem. Eu sou o professor de História, Henrique Virgínio, e quero que você viaje comigo e com a Roberta, que está aqui ao meu lado, por mais uma aula de História, História do Brasil. E o tema da nossa aula dá continuidade à aula anterior. Nós vamos falar da economia brasileira no segundo reinado. É muito importante que você domine o tema política brasileira no segundo reinado e economia também do segundo reinado. Por quê? Porque esses temas aparecem com uma certa frequência na prova de história do Enem. Então você tem que ficar ligado. E se você, assim como eu, gosta de tomar um cafezinho, principalmente de manhã ou no finalzinho da tarde, o tema principal, a principal ponto da economia brasileira do segundo reinado será o café, a economia cafeeira. Mas antes da gente falar do café, é necessário que você entenda o contexto histórico. Se liga aqui com o tio Pimpão, tá certo? A economia brasileira, após a coroação de Dom Pedro II, se destacou por duas questões em específico. A primeira, você já sabe, produção de café no Sudeste, o que acaba deslocando o eixo agrário exportador, ou seja, o eixo econômico do país, para a região Sudeste. E também a modernização, não só no sentido industrial, mas também no sentido urbano e científico. Contudo, vale ressaltar que isto não significou uma mudança profunda na organização social. Se liga aí, tá? Não significou uma mudança profunda na organização social do nosso país. Por que isso? Porque as diferenças entre a elite e a maioria da população ainda existiam e eram muito visíveis, eram muito fortes. É importante você entender também que o Brasil, nas primeiras décadas de sua independência, sofreu uma grave crise econômica. E essa crise foi resultado da decadência da mineração e da produção açucareira. Lembrando que a mineração teve destaque no século XVIII, lá na região de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Já a questão açucareira remete aos séculos XVI e XVII, aqui no Nordeste do nosso país, tá bem? Entretanto, vale lembrar que o interesse do mercado europeu e, posteriormente, o mercado dos Estados Unidos pelo café vai proporcionar, vai propiciar um impulso na nossa economia. Nossa economia, lembrando que ainda será de base agroexportadora. O açúcar continua sendo vendido, o algodão continua sendo vendido, o fumo continua sendo vendido, mas a bola da vez será o café. E por que o café, Pimpão? Simples, porque o mercado internacional viu neste produto, viu nesta mercadoria, algo a ser consumido de forma massiva. E esse consumo do café, principalmente pelo mercado europeu e o mercado norte-americano, vai impulsionar a economia brasileira do segundo reinado. A partir da década de 1830, o café transformou-se no motor da economia do segundo reinado. Vale lembrar que a partir de 1850, graças à expansão da economia cafeeira, o Império viveu um período de estabilidade econômica. Se você assistiu à aula anterior, você viu que rolou uma crise política, dois grupos lutando pelos privilégios concedidos pelo então imperador Dom Pedro II. Nós temos os conservadores e os liberais disputando benefícios políticos, mas que no fundo, todos eles eram farinha do mesmo saco, tá bem? Já na economia, nós vamos ter, graças ao café, a partir de 1850, um período de estabilidade. Com a emancipação política, ou seja, com a ascensão de Dom Pedro II ao trono, nós temos a estrutura econômica e social do Brasil não sofrendo alteração alguma.
Elite continuou elite, pobre continuou pobre. Elite lutando por privilégios, pobre lutando pela sobrevivência e por direitos. Lembre-se, elite luta por privilégios. Já os mais pobres, já a população em geral, vai lutar por direitos, tá bem? Tudo continuava do jeito que sempre foi. E qual era esse jeito? Estrutura colonial e escravista. Ou seja, nós vamos continuar seguindo o mesmo padrão de antes da independência. O modelo agroexportador dependente do mercado consumidor estrangeiro, no nosso caso agora os Estados Unidos e a Europa, que vão se encantar e querer tomar aquele velho cafezinho, tá? E a estrutura continua contando de forma massiva com a mão de obra escravizada, principalmente dos africanos. Também vale ressaltar que com o avanço do segundo reinado, nós vamos ter uma mudança nessa estrutura da mão de obra, tá? Essa mudança na economia vai gerar uma alteração na mão de obra. Com as pressões inglesas pelo fim da escravidão no território brasileiro, nós teremos a inserção da mão de obra europeia livre dos imigrantes, tá bem? Mas isso fica para uma outra história. Seguindo ainda aqui no nosso contexto econômico, podemos ressaltar que a introdução do café aqui no Brasil se dá principalmente no século XVIII, mas o Brasil do século XIX estava em busca de alternativas econômicas após o fim do ciclo do ouro, do ciclo da mineração, que teve seu auge no século XVIII e no finalzinho deste mesmo século entrou em crise. Uma das soluções encontradas foi a introdução da cultura do café. Essa cultura, esse café, se tornaria a principal força motriz da economia brasileira no segundo reinado. É importante lembrar que os historiadores entraram em consenso que as primeiras mudas, as primeiras plantações de café que foram instituídas no Brasil têm origem lá no Pará, no território do atual Pará, e que depois migrou para a região lá do Sudeste, região ali do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Mas o início é lá no Pará, lá por volta da segunda metade do século XVIII. Essa chegada do café ao Brasil remonta, como eu falei, século XVIII, mas vale ressaltar que sua produção em larga escala só começa a ganhar destaque nas primeiras décadas do século XIX. Lembrando, período imperial brasileiro é o século XIX. Começa em 1822, com a proclamação da independência, e vai até a proclamação da República em 1889. Então, este café que vai passar a ser plantado, produzido em larga escala, vai ganhar esse destaque a partir do século XIX. É importante que você que está estudando para o Enem, estudando esse assunto, se ligue. Você não precisa memorizar datas, não precisa memorizar os nomes, mas você precisa lembrar períodos e principais personagens dessas ações históricas. Por exemplo, você tem que lembrar que Dom Pedro II chega ao trono em 1840, dando início ao chamado Segundo Reinado. E ele chega através de quê? Nós vimos na aula passada, através do golpe da maioridade. Tranquilão? Voltando ainda para nossa questão da introdução da cultura do café no Brasil, tá? Como eu falei para você, inicialmente é lá no Pará, depois vai se deslocar para o Sudeste. E por que no Sudeste? Nós vamos ter uma série de fatores. Mas, em geral, você tem que lembrar que Rio de Janeiro era a capital do Império e também tinha um porto que servia para escoar a produção cafeicultora, tá certo? Então, inicialmente, o café foi cultivado em pequenas propriedades na região conhecida como Vale do Paraíba. Essa região se encontra entre os atuais estados de São Paulo e o Rio de Janeiro, e que essa cultura do café encontrou um terreno fértil aqui no nosso território devido a uma série de fatores, como, por exemplo,
a abundância de terras disponíveis para cultivo, tá bem? Outra coisa que contribuiu bastante foi o clima tropical e a existência de uma mão de obra farta. Essa mão de obra, não esquece, ela é escravizada. É mão de obra escravizada, em geral, africana. Show de bola? Tranquilão? Então, o Vale do Paraíba será o primeiro grande centro de cultura do café aqui no Brasil. Show? Bacana? É importante que você lembre que o sucesso do café como cultura agrícola se deu, em parte, à alta demanda no mercado internacional. A Europa quer café, os Estados Unidos quer café, então a gente vai plantar café e vai vender café. É impossível hoje, século XXI, ano de 2023, você não encontrar alguém que não tenha tomado pelo menos uma xicrinha de café ao longo da sua semana, tá certo? Eu mesmo hoje já tomei logo duas, viu, Manuel? Não me julgue não, viu, Manuel? Não me julgue não. Manuel também tomou uma. Cafezinho é bom demais, né? Robertinha gosta do cafezinho. Esqueci que Robertinha é bodybuilding. Robertinha se garante, toma umas paradinhas, uns whey, uns pré-treinos aí, mas tá certo. Tá certo, Robertinha, você tá certa. Um dia, quem sabe, eu entro nessa onda, mas por enquanto eu vou tomar meu café. Tá convidado, viu, Manuel, para você tomar um cafezinho também comigo mais tarde quando a gente largar aqui do EducaPE. Show? Gente, o café logo se tornou a principal mercadoria de exportação brasileira, impulsionando a economia do nosso país e moldando o seu destino nos anos seguintes. O carro-chefe da economia brasileira durante praticamente todo o segundo reinado será o café. Já falei do Vale do Paraíba, mas vamos prestar atenção aqui nesse slide que segue. Principais regiões produtoras de café. O Vale do Paraíba, já citei para vocês, tem destaque na primeira década do século XIX, nas primeiras décadas do século XIX. A cultura cafeeira já havia atingido o Rio de Janeiro, começando pelo litoral, em direção ao estado de São Paulo. Se liga nesse último pontinho aí embaixo. Foi no Vale do Paraíba que o café encontrou condições ainda mais favoráveis para prosperar. Então, região de destaque na produção cafeicultora. Vale do Paraíba, região que fica na divisa e próxima às regiões dos atuais estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Beleza? Tranquilão? Manuel, traz aqui para mim, por favor. E aí, lembrou? Século XIX, Vale do Paraíba. No século XVIII, Pará. Mas a gente vai se centrar nisso. Século XIX, segundo reinado, Vale do Paraíba. A fixação do café no Vale do Paraíba deveu-se a características geográficas que favoreciam seu cultivo, tá certo? Essas características geográficas, vale ressaltar o seguinte, nós temos 3 características, vou entrar na aula, no campo de trabalho do professor Marcelo Rocha, meu brother, meu irmãozinho, cheiro no coração. Se liga aí, Manuel, joga na tela. Quais são essas características geográficas que merecem destaque? Clima adequado, regularidade das chuvas e principalmente, olha ali embaixo, ó, tipo de solo. Era um solo que suportava culturas perenes, embora a erosão fosse uma ameaça aos terrenos montanhosos. Essa região tem muitas montanhas, então era indispensável ter cuidado com a erosão do terreno. Esse tipo de terreno também favoreceu a utilização da mão de obra escravizada, tá bem? Por quê? Porque não dava para usar arados nem instrumentos mais avançados para o cultivo do café nessa região. Basicamente, o cultivo do café foi feito com mão de obra escravizada, enxada e foice. É isso mesmo. Era um jeito bem primitivo de se plantar os cafezais. Show de bola? Tranquilo? Então, além do Vale do Paraíba, também é importante você lembrar que
a outras regiões, mas o Vale do Paraíba é o pontapé inicial. E antes da gente migrar para a próxima região, uma região que também merece destaque, região chamada de Oeste Paulista, eu quero que você preste atenção nesse slide. De 1830 a 1880, aproximadamente toda a energia econômica do lugar, do Vale do Paraíba, voltou-se para o cultivo de café, vendido sem concorrência ao mercado europeu. Ou seja, o Brasil deu mais uma vez bola dentro ao investir no café como principal produto agroexportador. Assim foi durante muito tempo com o açúcar e agora é com o café. No quadrinho em destaque, a economia cafeeira não alterou os quadros sociais herdados do passado colonial brasileiro. Ao contrário, reforçou a escravidão, reforçou o latifúndio, reforçou a monocultura e a produção para o mercado externo. Manuel, me deixa grandão aí na tela. Tá? Grandão, grandão. Isso. Meu fera, esses 4 elementos, mão de obra escrava, latifúndio, monocultura e produção voltada a um mercado externo, recebe um nome específico desde o período açucareiro. E você tem que lembrar que isso é a estrutura chamada de plantation. Foi aplicado esse mesmo sistema na produção do açúcar lá com a nossa cana, com a produção do açúcar voltada ao mercado estrangeiro, com muita utilização de mão de obra escravizada, principalmente africana. Não vou cansar de bater nessa tecla, tá certo? Principal mão de obra utilizada durante 300 anos aqui no Brasil, mais de 300 anos aqui no Brasil, foi a mão de obra de africanos escravizados. Show? Bacana? Então, estrutura de plantation. Isso vem desde o período açucareiro e vai adentrar o período do café no segundo reinado. Show? Bacana? Então é importante que você lembre esses detalhes. Como ocorrera no passado, a nova cultura era extensiva e predatória. Em consequência, o solo esgotou-se rapidamente no Vale do Paraíba e a cultura cafeeira entrou em declínio naquela região. Preste atenção, naquela região. Não ache que por conta do que aconteceu no Vale do Paraíba, esse tipo de problema vai se estender a todo o território que, porventura, veio a plantar café, tá bem? Então, foi o suficiente o esgotamento do solo nessa região para gerar, mesmo com esse esgotamento, gerou uma elite muito rica, muito abastada, que vai receber o nome nas provas do Enem, na prova do SSA, no livro de história. Essa galera, essa elite do café, vai ser chamada de Barões do Café. E esses Barões do Café, essa elite que lucrou bastante no Vale do Paraíba, ela tinha um gosto muito grande, muito intenso pelo luxo, pela pompa e as normas de etiqueta e da moda. Isso começou a mudar a cara da elite. Isso começou a trazer elementos culturais europeus, da cultura europeia do século XIX, lembrando que a Europa do século XIX, após a Guerra Franco-Prussiana, vai passar pelo período da Belle Époque, um período de paz, luxo, desenvolvimento cultural, desenvolvimento tecnológico e artístico. Sobre a Belle Époque, isso fica para uma outra aula, tá bem? Por mais, eu sei, o tempo é curto, o assunto é longo, mas a gente vai levando na maciota, porque nosso objetivo é que você faça uma boa prova de ciências humanas, de ciências exatas, uma boa redação de ciências da natureza no Enem. Nós acreditamos e apoiamos você nessa caminhada. Show? Bacana? Então eu tenho uma elite cafeicultora, mas é preciso continuar plantando café e o solo do Vale do Paraíba já não nos fornece o suficiente.
Aí é onde o café vai encontrar um novo local para o seu desenvolvimento, o Oeste Paulista, tá bem? Por que o Oeste Paulista? Porque fica próximo aos portos de escoamento e porque também tinha um solo perfeito para a plantação de café, tá bem? É importante lembrar que a estagnação e a decadência do Vale do Paraíba não significou a decadência da cultura cafeicultora, tá bem? Ela encontrou um novo lar no Oeste Paulista. Presta atenção onde tem aí, ó, o solo. O solo era plano, olha a diferença aí, e excepcionalmente fértil. Era o solo avermelhado, chamado de terra roxa. Esse vermelho, essa formação geológica do solo era oriunda principalmente da decomposição das rochas vulcânicas daquela região, tá bem? Então, o Oeste Paulista é a bola da vez para a plantação dos canaviais e para a produção cafeicultora. Beleza? Show de bola? Olha esse quadrinho aí. Esse quadrinho, se fosse você aí em casa, já que você está no conforto do seu lar, tira um print e depois passa isso para o teu caderno de anotações e estudos. Essa é a principal diferença entre o início da produção e o desenvolvimento da produção cafeeira no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. Olha ali, ó. Vale do Paraíba, predomínio até 1850. Oeste Paulista, predomínio pós 1850. Vale do Paraíba, modelo típico das plantations. Oeste Paulista, modelo de produção empresarial, muito mais moderno. Vale do Paraíba, técnicas de produção rudimentares. Já no Oeste Paulista, técnicas de produção modernas. Vale do Paraíba, nós temos uma base monárquica e escravocrata. Já no Oeste Paulista, nós temos os republicanos e, olha, abolicionistas. Isso também se dá por conta de pressões do governo inglês, que a partir de 1850 vai pressionar o governo brasileiro a pôr fim ao tráfico de escravizados. Tudo começa em 1850 com a primeira lei que iria gradualmente extinguir o tráfico de escravizados aqui no Brasil. E a primeira lei é a Lei Eusébio de Queiroz. Também vale lembrar que no ano de 1850 foi instituída uma das leis mais canalhas já feitas e instituídas no nosso país, que é a Lei de Terras. Se liga, procura conhecer as leis que vão por fim ao sistema escravocrata brasileiro e também a essa lei infame da chamada Lei de Terras de 1850. Tá bem? Procura aí se inteirar dessas duas questões. Voltando ainda aqui para a nossa diferença entre Vale do Paraíba e Oeste Paulista. No Vale do Paraíba nós temos, por conta do terreno, dificuldades no escoamento do café. O café tinha que chegar até os portos, fosse através de ferrovias, ou no caso do Oeste Paulista, já que o terreno era muito acidentado, do Vale do Paraíba era muito acidentado, na lombo de mulas. É mula, é jumento, é cavalo. Isso atrasava muito o escoamento do produto. Já no Oeste Paulista, nós temos a implementação de ferrovias para acelerar esse deslocamento, esse escoamento da produção. No Vale do Paraíba, por conta de tudo que já foi dito, menor produtividade. Oeste Paulista, maior produtividade e qualidade. O café produzido no Oeste Paulista era de melhor qualidade do que no Vale do Paraíba. Mão de obra utilizada no Vale do Paraíba, mão de obra escravizada. Já no Oeste Paulista, mão de obra assalariada, mão de obra livre, principalmente dos imigrantes vindos lá da Europa. Tá bem? Então, para a gente finalizar, é importante que também você lembre que a cultura do café se expandiu para outras áreas do Sudeste. Destaque para Minas Gerais e Espírito Santo. Mas São Paulo e Rio de Janeiro eram os líderes incontestáveis dessa produção. Não é à toa que no processo de industrialização, esses dois estados vão liderar. Por quê? Porque muitos dos barões do café
vão investir boa parte do seu dinheiro na industrialização. Mas esse papo sobre a industrialização fica para uma outra história. Não esquece, nem de longe o que foi tratado durante essa aula esgota esse assunto. Tem muito mais para que você possa estudar e se preparar para o Enem. Não esquece de revisar as aulas anteriores, fique esperto, continue estudando, continue firme e forte e a gente se vê numa outra história. Até breve.